Bom dia para as meninas, bom dia para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Posso pedir que você abra a Bíblia? Posso pedir? Então abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, por gentileza. Nós vamos ler juntos a palavra poderosa do nosso Deus e Pai, que é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Temos falado ao longo desse mês sobre eu preciso de paz. Na primeira semana tivemos uma grande operação no Rio e a palavra paz se tornou mais repetida do que já vinha sendo repetida. Mas eu tenho a impressão que lá na sua casa tem alguém dizendo eu preciso de paz. E é possível que algumas das pessoas que hoje aqui estejam também dizendo, Senhor, eu preciso de paz. E nós vamos pedir ao Senhor que traga essa paz ao coração daquele que não tem e renove sobre cada coração a sua bênção, a bênção da paz em nome de Jesus, o nosso amado. Vamos ler a Bíblia, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Filipenses capítulo 4, de 1 a 7. Leia comigo, por gentileza. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Vamos ler juntos, irmãos. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com quem? Com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram, olha que coisa linda, no livro da vida. Versículo 4, leia. Agora, leia pensando no que você está lendo. Posso pedir para você parar? Começar outra vez? Não está bom ainda não. Olhem para cá e mostrem isso. Outra vez vos digo. Muito bem. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Versículo 7, leia. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pai, lemos a palavra do Senhor. Permita que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine, a quem prega e a quem ouve. E todos nós dependemos do Senhor para experimentar e vivenciar a verdadeira paz. A paz que não acaba ao final de uma conquista, a paz que não se perde no meio de uma batalha, uma paz que não tem nenhuma explicação. Que a bênção do Senhor repouse sobre nós nesta hora. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer a vocês uma pergunta, está aqui na nossa tela. Leia comigo a pergunta, por gentileza. Qual é o tempero necessário para que os relacionamentos experimentem a paz? Tempero, culinária. Culinária, uma das ciências mais subjetivas que tem. Algumas pessoas, quando dão alguma receita, têm algumas expressões curiosíssimas. Por exemplo, sal a gosto. De quem? Não é verdade? A expressão é essa, não é essa a expressão que se usa? Sal a gosto. A gosto de quem? A gosto de quem está comendo? A gosto de quem? Por exemplo, alguém fala para colocar um azeite. Qual é a expressão que se usa para falar sobre o azeite? Um fio de azeite. Para pensar. O que é um fio de azeite? É muito subjetivo. A comida ficou boa? Para uns ficou maravilhosa, para outros ficou terrível. Nós não temos uma maneira objetiva e concreta de definir o que é isso. Mas a pergunta que eu faço a vocês, ela tem uma resposta bíblica. E existe um tempero precioso de Deus que nos permite vivenciar relacionamentos
com a presença da bênção e da paz do Senhor. E a resposta está no versículo primeiro do texto que nós lemos, que vai estar aqui na nossa tela para a gente relembrar. Vamos relembrar o versículo. Portanto, Paulo utiliza uma forma doce e amável de tratar. Paulo é um pastor por excelência. Paulo ensina a pastores e líderes como tratar as pessoas, a maneira como nós devemos nos dirigir aos outros. Isso faz com que nós aprendamos com Paulo a como tratar as pessoas no nosso trabalho, tratar as pessoas no nosso condomínio, tratar as pessoas no trânsito, na escola, na universidade, tratar as pessoas no nosso dia a dia. Veja a maneira como ele constrói um raciocínio e veja a forma amorosa. Alguns dizem que essa igreja e esses irmãos estavam no coração de Paulo de uma forma tão intensa que ele dirige a eles palavras cheias de carinho, cheias de amor, cheias de doçura. Ele começa dizendo, portanto, meus irmãos. E essa é uma declaração que não é à toa, porque na perspectiva bíblica nós somos todos irmãos uns dos outros. Não há melhores, não há superiores. Cá entre nós dois aqui. Paulo, o apóstolo, tendo atravessado todas as lutas e vivido as vitórias que ele vivenciou e também as batalhas que ele passou na sua própria carne, ele trata a todos os outros como irmãos. Como nós não vamos tratar uma pessoa como irmã ou como irmão? Veja como ele se dirige a eles. Isso não é um termo de carinho apenas, mas é uma forma dele perceber que em Cristo Jesus nós somos todos iguais. E todos absolutamente irmãos uns dos outros. Olhe para o seu lado e veja um irmão que está ao seu lado, ou uma irmã. Viu aí o irmão ou a irmã? Olha atrás de você e veja esse irmão e essa irmã. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha. De vez em quando a gente encontra uma pessoa que a gente já conhecia e encontrou na igreja. Oh, você por aqui eu não sabia. De vez em quando a gente conhece uma pessoa que está dentro da igreja, que mora no condomínio que a gente mora. Acontece isso o tempo inteiro. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa relação preciosa que há. Depois o apóstolo Paulo usa amados. Amados. Ele usa amados em duas ocasiões, o que já nos dá uma pista da resposta à pergunta que eu fiz anteriormente. Em duas ocasiões ele chama de amados, porque eles estavam no coração de Paulo. Quando nós amamos alguém, e eu quero exemplificar isso com um abraço. Quando nós amamos alguém, nós abraçamos esse alguém. E esse abraço, às vezes, é muito apertado. E é apertado porque nós queremos trazer a pessoa para dentro de nós, que é o lugar onde ela está. Olha que coisa linda e bonita que é. E é um símbolo dessa relação preciosa de Paulo. Paulo tem saudade deles, eles são importantes na vida dele. Pessoas que nos fazem falta. E a gente vai abrir uma lista de pessoas que nos fazem falta. Pessoas da nossa família, pessoas do nosso relacionamento, amigos de longa data, o pessoal da quinta série. Nós temos lembranças, sentimos saudades de pessoas que são importantes na nossa vida. Pessoas que são preciosas, e na igreja nós temos pessoas assim. Quando nós saímos de férias, passamos um tempo fora, quando nós retornamos, nós queremos abraçar, porque aquela pessoa fez falta e faz falta na nossa vida. Paulo prossegue dizendo, minha alegria e coroa, nada mais importante, vocês são preciosos demais para mim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, a resposta à pergunta qual é o tempero está aqui na nossa tela agora. A resposta é, o amor, leia comigo, o amor é o tempero necessário para que os relacionamentos experimentem a paz. Não é lindo isso? Agora nós vamos pensar o seguinte, na sua opinião, sincera e verdadeira como você tem, nós somos melhores em falar sobre o amor ou viver o amor na prática? Outra coisa, antes de responder, fale por você, vai lá. Ai, pastor, agora pegou pesado. Para ajudar você, veja essa outra tela. Das páginas da Bíblia para as páginas da vida. Vamos viver o amor de verdade então. E esse amor de verdade, ele começa aqui, ó. 1 João capítulo 4, versículo 8. Se você puder, leia comigo. Aquele que não ama, não conhece a Deus, por quê? Olha para cá, aquele que não ama. Então, se alguém tem alguma dificuldade em amar,
pense no que esse texto traz, porque nós estamos saindo das páginas da Bíblia para as páginas da vida. Primeira delas, se você não ama, é porque você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem disse isso? O pastor? Foi o pastor? Mas eu acabei de dizer isso também. Mas quem disse isso antes de mim? João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, Mateus, meus irmãos, não antecipa não, tá? Eu sei que vocês já foram lá no 5. Venham comigo, 1, 2, 3, 4 e 5, que as coisas vão aumentando. A pressão aumenta à medida que o número aumenta. Vamos lá. No 2, versículos, capítulo 22, 37 do Evangelho de Mateus. Amarás o Senhor teu Deus de todo, você já sabe, se é de toda, não sobrou nada para outra pessoa ou para outro alguém. Nesse caso, para outra divindade, uma idolatria, dividindo a glória de Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, portanto, nós adoramos e nós amamos a Deus de todo e de toda. Terceiro, vou pedir para as mulheres lerem comigo. Efésios capítulo 5, versículo 25. Diz a Bíblia, mulheres, leiam comigo. Eu percebi um tonzinho, assim, meio brava de vocês. Algumas de vocês, eu fiz questão de olhar para cá e não para cá, para não ver cutucão, beliscão. Aquele olharzinho, tá vendo? Maridos, amai vossa mulher. Homens, comigo. Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Perfeito? Então, das páginas da Bíblia para as páginas da vida, chegamos dentro de casa agora. E dentro de casa nós temos uma questão que precisa ser colocada em prática. O marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E não para por aí. Se parasse aí, a gente ficaria só na discussão. Como é que Cristo amou a igreja? E aí vem a resposta, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, ninguém te empurrou, você quis entrar, você se entregou, você fez por amor. 4, João capítulo 13, versículo 34. Leia comigo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. 2 vezes vos amei uns aos outros. Deve ter alguma razão para isso, razão especial. Uns aos outros. Tem uns e não outros ali? Alguém leu? Uns e não outros? Alguém leu isso aqui, ó? Que vos ameis uns e não outros. Que ameis alguns e não outros, que ameis uns e não aqueles. Vocês estão vendo isso aqui ou não? Não. O que está aqui da página da Bíblia para a página da vida é que nós precisamos amar as pessoas. Aí alguém diz, pastor, mas amor é um sentimento, eu não senti no coração. Eu não senti no coração. Aí vem um quinto, para apertar mais a gente, deixar a gente mais incomodado e desconfortável. Mateus capítulo 5, versículo 44, diz o quê? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fácil ou difícil? Misericórdia. Primeiro, graças a Deus, nós não temos inimigos, não é verdade? Então, para nós, essa dificuldade já é amenizada. Mas é possível que alguém olhe para a gente e nos trate como inimigo. Se alguém nos tratar como inimigo, ou seja, se essa pessoa nos destratar, nos desrespeitar, se essa pessoa nos caluniar, se essa pessoa mentir a respeito de nós, se essa pessoa fizer campanha contra nós, se a pessoa fizer tudo de mal contra nós, ainda assim, nós precisamos... Repete para eu ver se eu entender, se você entendeu mesmo. Nós precisamos? Mais uma vez que eu não consegui ouvir daqui. Amar. Amar. Então, pela lógica, amor não é um sentimento, porque cá entre nós dois, se a pessoa fizer isso tudo contra, você vai sentir alguma coisa no coração, vai sentir ódio. Solta você sozinho com a pessoa. Ódio, ira, vingança. Ah, eu te amo tanto, tanto, tanto. Eu te amo muito, muito e muito. Miserável. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, das páginas da Bíblia para as páginas da vida tem uma distância. Tem ou não tem uma distância? E às vezes a gente precisa parar para pensar o seguinte, cara,
será que tem alguma dificuldade nos meus relacionamentos porque o problema sou eu? Porque normalmente quando a gente ouve uma pessoa sobre um problema de relacionamento, há pessoas que falam tanto, que fica evidente que na verdade o problema não é o outro, o problema é ela mesma, ou ele mesmo, a pessoa, ela de a pessoa. A gente às vezes se torna o centro do mundo, acha que é o centro do mundo, tem uma perspectiva egocêntrica de todas as coisas. Se não estiver no meu agrado, do meu jeito, da minha forma, não serve. E o problema não é o outro. Às vezes, tão somente às vezes, o problema somos nós. Veja essa outra tela, por gentileza. Leia comigo. Permanecei deste modo firmes no Senhor. É a última parte do versículo primeiro que nós lemos anteriormente. É uma permanência, fala sobre perseverança, fala sobre persistência. E veja, de modo firmes em quem? No Senhor. Isso pressupõe que aqueles irmãos estavam recebendo a carta, e nós hoje que recebemos essa carta, nós temos uma visão muito clara e objetiva de que Jesus é o nosso Senhor. Quando o Senhor da nossa vida somos nós decidimos, nós temos as nossas próprias ideias, nós temos o nosso próprio modo de agir. Quando o Senhor Cristo é o Senhor da nossa vida, nós dependemos dEle, nós passamos a ouvir a voz dEle e obedecer a Ele. Veja uma coisa, às vezes tem coisas que Jesus disse que a gente ama. Tem coisas que a Bíblia diz que nós amamos, nós nos agarramos a isso. Uma palavra boa, uma mensagem boa, uma promessa, nós nos agarramos àquilo e ficamos com aquilo. Mas quando é uma coisa que nos bate ou que nos aperta, aí nós dizemos assim, olha, eu não sei se eu concordo com isso. Mas tem um outro ponto ainda, não é que a pessoa discorda, ela só não coloca em prática. Ela finge que isso não existe. Lendo esse texto, versículo 1, eu pressuponho que a igreja de Filipos não tinha problema. Que as pessoas viviam em paz, não é verdade? Não é verdade? Não, não é verdade, claro que não é verdade. Veja um caso prático, vai estar aqui na nossa tela. Paulo escreve o seguinte, eu rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente em quem? No Senhor. Aí ele se refere a alguém que ele não diz quem. E eu vou dar uma ideia sobre esse assunto. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O que nós temos aqui? Nós temos divergência, nós temos divisão e nós temos desentendimento, não necessariamente nessa ordem. Ou seja, apesar de ser uma igreja que o apóstolo Paulo ama, ele se dirige a essa igreja, apresentando a igreja como alegria, como coroa da vida dele, apesar de ser uma igreja que conhece a palavra, que a respeito do amor, uma igreja amada, eles têm entre eles algumas pessoas com problemas. E eu suponho que as duas irmãs aqui não sejam as únicas, mas foram as duas únicas mencionadas. É como se nós mencionássemos o seu nome e o nome de uma pessoa com quem você tem uma certa dificuldade. Se bem que eu olhando daqui, acredito que nenhum de vocês tem pessoas com dificuldade, porque vocês são o quê? The Chosen. Muito bem. A igreja, esse é o caso prático. Duas irmãs pensavam diferente. Duas irmãs tiveram desentendimento. Duas irmãs não pensavam concordemente. Tem uma tradução de pensar concordemente, que é o verbo celebrar. Elas não estão celebrando juntas, a cabeça delas, a mentalidade delas, gerou um afastamento entre elas. Isso não acontece, gente? Não acontece ou não? The Chosen, Angels. Não acontece você ter um problema com uma pessoa? Você tem uma pessoa está pensando diferente com ela ou dela. Vocês criaram aí um desentendimento, mas a partir do desentendimento pode haver a divisão. Porque começam a aparecer as pessoas que vão ser muito importantes para colocar uma pilha. São pessoas que ficam num lado, se posicionam ao lado de uma e de outras, criando uma batalha. Famílias inteiras ao longo da história já se envolveram em batalhas e elas se matavam umas às outras na expectativa de exterminar a geração do outro. Então um matava aqui, matava lá, matava aqui, matava lá. Gente do céu, será que essas brigas, ainda que não tenham armas, elas não podem encerrar?
Será que não pode acontecer um silêncio nessas brigas para que haja pela graça de Deus a bênção da paz? A paz entre relacionamentos de pessoas, ela depende de um ingrediente maravilhoso que é o ingrediente do amor. E esse amor tem que ser de quem está ouvindo agora. Eu não dependo do amor do outro para ter a paz com o outro. O amor está em mim e a paz será a minha iniciativa segundo a graça do Senhor. Mas veja o cuidado de Paulo, veja quantas vezes ele fala a palavra rogo ali. Ele fala para Evódia e ele fala para Sintique, para as duas. Ele quer falar para as duas da mesma forma. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. E aqui tem uma senha importante, olha só. A gente às vezes discorda de alguma coisa, você e eu. Aí a gente diz assim, não, mas eu penso assim. Aí você diz assim, eu penso assim. Acabou a nossa discussão. Eu penso assim, você pensa assim. É isso que a Bíblia ensina. Veja a ênfase do apóstolo Paulo. Pensem concordemente em quem? O padrão, a definição, não somos nós dois. O que define é o Senhor. Então não é a minha opinião ou a sua opinião, não é o que você pensa, o que eu penso, é o que a Bíblia diz. E isso a gente faz naquilo que é essencial e fundamental na nossa vida, que é a palavra. A nossa prática de vida, a nossa vivência espiritual, ela parte do pressuposto que eu e você estamos ouvindo a voz de Deus. E se Deus falar alguma coisa com você, você vai mudar de opinião em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Ontem eu contava para dois amigos preciosos uma história que eu vivi em 1519. Que é de onde eu venho, sei que alguns de vocês vieram um pouquinho antes de mim. Mas eu procurei um pastor, eu já era membro de uma igreja, evidentemente, mas estava numa outra cidade, procurei o pastor, eu era líder de um grupo de evangelismo, era líder, participando, um dos líderes de um grupo de jovens, a gente reunia 1000 jovens por segunda-feira. Naquele dia eu achei que eu estava arrebentando. Procurei pastor daquela igreja, disse, olha, reverendo, eu estou aqui na igreja, eu sou membro da outra igreja, mas estou aqui participando com o senhor. São cidades diferentes. E eu quero dizer para o senhor, se o senhor tiver alguma coisa para me falar, estou pronto para ouvir. Eu tinha certeza que ele ia me elogiar. Por isso eu falei. Mas quando eu terminei de falar, ele disse, foi bom você tocar nesse assunto. Eu vi que eu tinha dançado nessa. Ele me disse a seguinte frase: o pastor fulano, da igreja tal, me contou que você está dirigindo o louvor como um animador de auditório. Primeiro, a carne. Eu pensei, como pode ele ter embarcado nessa, uma vez que não foi ele que viu, ele não estava, acreditou na palavra de uma pessoa e não está acreditando na minha, ou não está perguntando para mim antes de falar. Isso é a minha carne pensando, só assim. Isso é a minha carne. Aí veio o Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Ele está certo. Eu me inclinei, agradeci o pastor pela palavra, o Espírito Santo me constrangeu e eu vivi uma mudança na maneira de lidar com louvor e adoração. Mas se eu quisesse disputar a opinião, eu já tinha argumentos suficientes para convencê-lo. Eu poderia ganhar a discussão, mas estaria errado. Porque o padrão para definição não é o que você quer, nem o que o outro quer, mas é o que Deus manda. E lembre-se que a primeira parte da nossa palavra foi sobre amar, inclusive, os inimigos. Veja, nessa próxima tela, a sequência dessa nossa reflexão. O que você faz numa hora como essa? E aí aparecem aqui essas observações, gostaria que você lesse junto comigo. Às vezes, duas pessoas brigam e uma terceira precisa ajudar. Concorda com isso ou não? Concorda com isso? Existe uma área, que é a área de mediação. Muitos são mediadores de conflitos, né? Conseguem ouvir os dois lados, ajudar os dois lados, equilibrar os dois lados. Mas tem também aquele que não media, é aquele que incendeia.
né? É aquele que cria mais coisas, que alimenta a discussão, alimenta a briga. Ouve de um, não, ele é um feio. Eu não ia te falar nada, mas você é meu amigo e falou que você é muito feio. Mais feio é ele, é isso aí. Olha, eu não ia te falar nada, entendeu? Mas você é muito meu amigo, ele falou que você é muito mais feio. E aí alimenta o processo. É gente que faz o leve e traz, é gente que alimenta. Isso deve ser exterminado da nossa vida em nome de Jesus. O que nós precisamos é de gente que vai conseguir mediar o conflito. A terceira pessoa que vai ajudar. É esta pessoa que Paulo escreve. E ele traz essa pessoa como um fiel companheiro de julgo. Alguém que vai ouvir os dois lados, mas alguém que vai orientar os dois lados para que esses dois lados caminhem segundo o Senhor e não segundo si mesmos, um ao outro. Continuando lendo comigo. Veja o amor construindo a paz. Paulo, qual a parte do leia comigo, você não está me acompanhando? Me abandonou? Hein? Me abandonou? Estou só? Paulo usa a mesma expressão para as duas irmãs. Qual é a expressão? Rogo, para as duas irmãs. Ele não economiza no cuidado. Seu tom amoroso também é percebido na valorização da história dessas duas irmãs, mencionadas ao lado de outros nomes, cujos nomes estão aonde? E aqui tem um ponto que é muito legal, porque às vezes duas pessoas erram, mas você vai fazer o quê? Vai descartar as pessoas? A pessoa errou com você, você vai abandonar? Para mim você morreu. Vai abandonar a pessoa? Não, de jeito nenhum. Veja, Paulo diz que essas irmãs, juntamente com outras pessoas, estão inseridas no livro da vida. Ele está falando de uma coisa absolutamente extraordinária. Então, quando você tem um problema com alguém, você não vai descartar essa pessoa. Você não vai abandonar essa pessoa. Você não vai riscar essa pessoa. Tem uma expressão bonitinha que algumas pessoas dizem assim: seu nome está na minha lista, hein? É de oração. Graças a Deus. Graças a Deus. Sequência. A construção da reconciliação dessas irmãs parece ensinar que melhor do que ter razão, vencer uma discussão ou parecer vencedor é ter Cristo. Ele é o vencedor que por um momento pareceu derrotado. Então, cá entre nós dois aqui, está com problema com alguém? Pensa mais um pouquinho. Tudo isso? Coloca isso tudo diante de Deus. Nós vamos orar por esse assunto. Porque você vai dizer assim: pastor, está difícil amar essa pessoa é muito encrencada, essa pessoa é muito enjoada, essa pessoa é muito difícil. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai orar, você vai dar o primeiro passo. Senhor, eu quero amar essa pessoa, enche o meu coração de amor por essa pessoa, e você será, pela graça de Deus, a parte que vai buscar a paz para a glória de Deus, em nome de Jesus. Esse amém foi fraco demais. Claro que eu não vou medir amém aqui na nossa igreja, né? Mas que cá entre nós dois, que é difícil falar esse amém, mas eu vou desafiar você para a oração. Seja corajoso, corajosa para orar. Ainda que você diga: pastor, se depender de mim, essa pessoa já morreu. Em nome de Jesus, você vai se arrepender disso hoje. Vamos continuar lendo o texto bíblico, para terminar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Olha que mudança, parece que Paulo vai ser: olha, gente, o que ele estava dizendo mesmo? Eu esqueci, vou botar outra coisa. Não, continue lendo comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo. Que mais? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E aqui Paulo traz 3 relatos, 3 palavras preciosas. Sabe por quê? Quando você resolve a encrenca com alguém, Deus vai te dar uma alegria maravilhosa e extraordinária. Porque aquele problema que havia não há mais. Aquela mesa que vocês não podiam estar sentados juntos, né? Não convidem para a mesma mesa fulano e fulano. Vocês antigos sabem sobre o que eu estou falando. E aí você acaba podendo se assentar. Você encontra com essa pessoa. O Natal vem aí, minha gente. Vou resolver essas encrencas logo. Grupo do WhatsApp. Pela graça do Senhor, você vai ver como seu coração vai ser alegrado no Senhor. Haverá paz. E a paz é bênção poderosa, cujo ingrediente é o amor e o resultado é a alegria. Mas veja, moderação. O que significa a palavra moderação nesse texto? Ela significa paciência, ela significa cordialidade, amabilidade, gentileza, compreensão carinhosa, consideração e significa mansidão. Tudo isso tem nessa palavra
moderação. Ou seja, a maneira como eu vou tratar, como eu vou me relacionar, a forma como eu vou dialogar com uma pessoa, isso gera paz. A maneira como a gente fala com uma pessoa pode produzir paz ou guerra. Seu tom de voz, a maneira como você olha, a forma altiva, desprezando o outro com o olhar, isso tudo quebra. Você pode ter uma palavra doce, uma palavra amável. Gente, um bom dia bem dado é maravilhoso demais, não é verdade? Uma pessoa que chega para você, bom dia. Mas tem pessoa que quando você dá um bom dia, a pessoa diz, só se for para você. Ou ainda faz a pergunta, por quê? Por quê? Há pessoas que são muito difíceis no relacionamento, não são? Mas ainda assim, elas não vão nortear a nossa atitude. Senão nós estaremos sendo controladas por elas. Nós somos controlados pelo Espírito. Quem é controlado pelo Espírito, a despeito do outro, da reação do outro, da fala do outro, ainda assim permanecerá tratando as pessoas de forma moderada, cordial, amável, com consideração. Termina aqui essa última palavra, esperança, porque o que Paulo escreve é perto está o Senhor, não é questão de proximidade física, é proximidade à sua volta. Então, nesse contexto, nós estamos pensando assim, gente, nós temos que resolver todas as nossas questões logo, porque perto está o Senhor, Jesus está voltando, louvado seja o nome do Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a nossa expectativa. É uma espera de uma vinda próxima. Paulo escreve àqueles irmãos, se você está pensando assim, poxa, ele disse perto está o Senhor e não veio até agora, é sinal que está mais perto para a gente do que estava para eles. Graças a Deus, a qualquer instante, nós podemos ser surpreendidos com a presença de Jesus nas nuvens, em poder e glória. Como um relâmpago, como um raio, como um trovão, uma sensação de instantaneidade, a presença de Jesus para todas as pessoas, para vivermos definitivamente na presença dEle. Última parte do texto. Está na tela. É a melhor, mais conhecida, mas é também a mais difícil desse texto. Leia comigo. Não andeis... Leia de novo, você está lendo muito rápido. Não andeis... Não, acho que você não entendeu. Leia de novo. Não andeis... Você percebeu que a gente, no coisa alguma, a gente diminui o tom? Coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Por quê? Porque tem coisas que a gente adora estar ansioso. A gente se abraça à ansiedade, a gente se agarra à ansiedade, a gente curte a ansiedade. De alguma forma tem um ganho aí, que os psicólogos podem nos ajudar, um ganho nessa ansiedade que machuca, que fere, que estraga a nossa vida. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, ou seja, não faça isso, mas faça isso agora. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Nós temos aprendido aqui na nossa igreja a respeito disso. O que te deixa ansioso ou ansiosa? Faz a lista aí. As mulheres começam assim, meu marido. Numa lista de mulheres casadas, raramente o marido não está presente na lista daqueles que produzem ansiedade. Depois vem os filhos, com certeza. Mas os maridos vêm primeiro. Há maridos que dão muita ansiedade. Não acham nada. Fingem que procuram. Dizem que ajudam em casa, como se fossem visitantes. Eu ajudo a minha mulher em casa. Olha ele, grandão da Galileia. Tá demais, hein, The Chosen? É, papel principal, sou ajudante lá em casa. Enfim. Mas o que a Bíblia ensina? Que eu pego a ansiedade e eu entrego para Deus em oração. É uma das melhores. Mas você acredita que é a mais difícil? Porque eu estou ansioso por algum motivo. Eu tenho que pegar essa minha ansiedade aqui e colocar diante de Deus. Só que eu faço um processo de entrega e não entrega. Entrega e não entrega. Eu gosto de exemplificar isso. Arthur, você pode me ajudar, querido? Fica aqui do meu lado de cá, por gentileza. Ficou ansioso? Só um pouquinho. Então aqui, toma a minha ansiedade. Toma a minha ansiedade.
toma minha ansiedade. Senhor, toma minha ansiedade, Senhor. Toma minha ansiedade, Senhor. Toma minha ansiedade, Senhor. Obrigado, Arthur. Está muito bem, parabéns. Desempenhou muito bem. Sensacional. Isso que eu exemplifiquei juntamente com Arthur é para a gente ter uma ideia de que é isso que a gente faz. E eu não sei se a gente não sabe orar ou se a gente finge que está orando. Porque, gente, isso é uma falta de fé terrível. Isso é uma falta de fé absurda. Você deve conhecer uma historinha, uma ilustração antiga, de alguns irmãos no sertão, se reuniram numa casa, tinha uma menininha acompanhando, e eles oraram pedindo chuva. Quem lembra dessa historinha? Oraram pedindo chuva, os adultos, Senhor, dá chuva, Senhor, o sertão está sofrendo, manda água, Senhor. E depois que eles oraram fervorosamente, a menina está do lado e disse amém. Ela foi lá no guarda-roupinha dela, pegou um negócio que ela nunca tinha usado, chamado sombrinha. Pegou a sombrinha e veio com a sombrinha dela. E a mãe, minha filha, para que você está levando isso? Ah, mãe, sombrinha. Ah, minha filha, aqui não chove, minha filha, logo para lá. E a aplicação é óbvia. Eles estavam orando, mas não acreditavam. Aí eu pego isso, transformo isso em oração e suplico a Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu entrego nas tuas mãos, tem me deixado ansioso, ansiosa. Eu tenho estado preocupado com isso aqui. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Na sequência, olha o texto, eu agradeço. Por quê? Se eu já entreguei para Deus, eu vou ficar nervoso, ansioso por causa de quê? Eu agora entro na outra fase, a fase gratidão. Hello, thank you, Jesus. É hora de dizer ao Senhor muito obrigado, é hora de agradecer a Ele pelas bênçãos recebidas, é hora de dizer para Ele, Senhor, eu já entreguei nas tuas mãos primeiro, muito obrigado, porque eu posso entregar nas mãos do Senhor aquilo que me preocupa, aquilo que me deixa ansioso, aquilo que me dá medo. Eu recebo da paz do Senhor a bênção do perdão, a graça, a misericórdia. O Senhor me sustenta, o Senhor me renova, o Senhor me coloca de pé. Obrigado, Senhor. E nós vamos embora, porque eu não posso andar ansioso com peso nas minhas costas. Você não nasceu para andar com peso nas suas costas. Você pode entregar para Deus em oração. Você pode suplicar ao Senhor. Você pode confiar. Você pode acreditar no Senhor. Pega a sombrinha e começa a agradecer a Deus pela chuva. Versículo 7. Leia comigo, por gentileza. E paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará nosso coração e a vossa mente. Cristo Jesus. Paz, essa paz é de quem? Essa paz é de Deus. Então veja bem, essa paz não é sua, não é você que é uma pessoa de paz. Eu sou de boa, sou da paz. Não é isso. Essa paz não é sua, essa paz não é minha, essa paz não é nossa, essa paz não é do ambiente, essa paz não é da música, essa paz não é daquela casa na montanha que a gente acha que é o lugar da paz. Não é isso. Essa paz não é o resultado da nossa conta. Essa paz não é a saúde maravilhosa, não é essa. A paz que eu estou falando é uma paz que vem de Deus. Ela é espiritual. Se ela é espiritual, ela está acima do natural. Ela está acima da realidade da nossa vida hoje. Ela está além daquilo que a gente vive, ou seja, ela não depende de nada estar funcionando bem na nossa vida ou na nossa casa. Ela não depende de estar tudo ok, 100%, tudo maravilhoso. Ela não depende disso. É uma paz que só depende de Deus. Portanto, ela é um milagre. Veja nessa outra tela comigo, por gentileza. Leia comigo, por favor. Se quiserem arrancar a nossa paz e a ansiedade quiser nos dominar, temos um caminho maravilhoso. O que diz a Bíblia? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A intimidade com Deus, em nome de Jesus, nos leva a contar a Ele aquilo que está nos atacando. Oramos, suplicamos e agradecemos antecipadamente. Afinal, nós vivemos pela fé. Qual a diferença de viver pela fé e não pela fé? Você pode viver pelo que você vê, ou você pode viver pelo que você crê. Eu não tenho a menor dúvida que você já entendeu qual é a minha ênfase. Viva pelo que crê. O profeta disse, o apóstolo repetiu, e o reformador foi iluminado por essa frase. O justo
viverá por fé ou pela fé, através da fé, mediante a fé. É a fé que nos conduz, meus irmãos e irmãs. Não são as circunstâncias. É a fé firmada na palavra do Senhor. É a fé sólida, verdadeira, espiritual que vai nos conduzir na caminhada. Na sequência tem uma explicação que é maravilhosa. O resultado é que a paz de Deus, ela tem duas marcas maravilhosas. Qual é a primeira marca que aqui está? Ela não tem explicação. Ela foge à lógica humana. Olha, não dá para entender. Não dá para entender. A situação não está boa. Está acontecendo alguma coisa na sua casa. Você está atravessando um momento difícil na sua vida. Você chora, você sente dor. Faz parte. É da sua natureza humana. Mas você é inundado por uma paz. Isso não quer dizer que você vai ficar rindo o tempo inteiro. Mas quer dizer que Deus vai te dar uma paz profunda. É uma paz que é espiritual, uma paz que é um milagre. Essa paz não tem lógica, não tem explicação. Qual é a lógica disso? Olha só, está tudo bem? Então está tudo bem. Agora, não está tudo bem? Alguma coisa complicada está acontecendo? Milagre da paz. Tem um texto que vocês conhecem bem, que é da nossa irmã Sunamita. O texto lá do segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Aquela mulher que foi agraciada com um filho, o filho dela morreu. Está lembrado disso? Ela encontra com Geazi, ele diz para ela: como é que está você, como é que está seu marido? E a pergunta que ele faz na edição revista e atualizada que eu estou lendo para ela é a seguinte: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Não, na verdade é anterior, né? 26. Correu ao seu encontro e disse-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Sabe qual é o original dessa palavra aqui? Paz. É diferente de tudo bem e tudo em paz. Está tudo bem? Não, não está tudo bem. Não está tudo bem. A gente não quer contar para as pessoas, porque às vezes tem que explicar. Vai tudo bem? Ah, tudo bem. Não, tá. O que houve? Tem gente curiosa. Mas dizer que está em paz é dizer que apesar dos problemas nós estamos em paz. A segunda frase, volta para mim por gentileza essa tela, a última tela, por favor. Isso, a última frase. A paz guarda e protege o nosso coração, que é a sede das nossas emoções, e a nossa mente onde os pensamentos são bombardeados. Então, o que essa paz faz? Essa paz, ela guarda a nossa mente. Essa paz guarda o nosso coração. Então, nossas emoções, elas são equilibradas por essa paz. E a nossa mente, os nossos pensamentos, eles são equilibrados. Ou seja, eu e você temos uma tendência, talvez você menos, eu mais, ou você mais, eu menos, mas todo mundo tem, em alguma medida, a tendência de achar que vai dar errado. Então, se a pessoa adoece, a gente já pensa no pior. As mães aqui sabem, o filho chega mais tarde em casa, a gente só pensa o quê? No pior. Não estou dizendo que são todos, mas muita gente é assim, porque a gente tem uma tendência de acreditar que alguma coisa vai dar errado. Quando a gente confia no Senhor e ao Senhor, nós somos inundados por uma paz, apesar das circunstâncias adversas. Não, gente, olha para mim, não tem como explicar. Essa tal da paz do Senhor, eu posso assegurar a vocês por experiência e vivência, não só nesse tempo que eu estou atravessando, mas ao longo de toda a minha vida. Toda a minha vida eu tenho uma paz, que não é minha, vem do Senhor. Ai pastor, mas é toda hora que o senhor está em paz? Claro que não. Quando eu não estou em paz, sabe o que eu faço? Eu vou para o joelho. Para onde eu vou? Gritar na janela? Brigar com as pessoas? Encher a paciência de uns e outros? Não. Eu quero encorajar você a ir para o joelho em nome de Jesus. Se você atravessa um momento difícil na sua vida, pare de reclamar. Pare de encher a paciência do outro. Dobre seu joelho diante de Deus em oração e clame ao Senhor. Busque a face de Deus. Escuta só, Ele pode mudar a situação ou não. Ué, quem somos nós para dizer para Deus assim: Deus, eu quero isso, faça. Não, não de jeito nenhum, em nome de Jesus. Nunca ensinei isso, nem vou ensinar. Nós sempre nos submetemos ao Senhor e à vontade dEle. Mas eu quero te assegurar isso, que isso é maravilhoso. Deus inunda o nosso coração de uma paz que não tem explicação. Não tem explicação. Nós começamos falando sobre a paz entre nós. O amor é o que nos leva a tomar a iniciativa de pacificar.
Alguém pode nos ajudar, se for o caso. E você pode ser a pessoa que vai ajudar outras pessoas. Vai sair essa semana catando aqueles que estão com problema para ajudar a resolver. Você vai ser um instrumento do Senhor em nome de Jesus. Mas lembre-se de uma coisa: a nossa alegria no Senhor, a nossa moderação, cordialidade, amabilidade, compreensão. Perto está o Senhor, Jesus está voltando. Prepare-se para essa grande festa maravilhosa. Não ande ansioso por coisa alguma. Pega a sua ansiedade, coloca diante de Deus em oração. Faça isso hoje. Hoje, não saia daqui sem fazer isso. E se seu coração está inundado por dor, por medo, por problemas, eu quero te encorajar a fazer o que é mais simples e mais poderoso. Vá para o joelho. Ore, 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 ore e ore. E siga orando para a glória de Deus em nome de Jesus. Eu quero fazer a você um desafio. Desafio de a gente fazer isso hoje aqui. Alguns poderão vir aqui à frente. Venham. Nós vamos orar juntos aqui. E vamos clamar ao Senhor para tirar de nós a ansiedade, para nos ajudar nos relacionamentos, para arrancar de nós o medo, para encher o nosso coração com a paz de Deus que excede a todo entendimento. E essa paz, que é do Senhor, que é de Deus, vai inundar a sua vida hoje para a glória dele em nome de Jesus. Seja parte desse momento. Deixe seu lugar e vem aqui. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Enquanto a banda estiver cantando, você vai estar aqui ao nosso lado. Somos todos iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém, viu, meus irmãos? Quem vem à frente não é mais problemático do que quem não vem. A gente não faz esse tipo de observação aqui. Está repreendido em nome de Jesus. Nós aqui buscamos a face de Deus e a misericórdia do Senhor em nome de Jesus, o nosso amado. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Se o Senhor está falando com você, deixe seu lugar, venha à frente. Nós vamos orar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Senhor, nós não temos e nem queremos esconder nada do Senhor. Não há razão e não há possibilidade. O Senhor sabe como está o coração da gente hoje aqui. Desde algum problema com alguém, uma coisa que precisa ser resolvida, que nós vamos dar o passo, que nós vamos amar, e nós vamos começar declarando esse amor. Nós vamos começar dizendo: eu quero amar, Senhor. E o Senhor vai tratar o coração da gente, tirando a nossa resistência para com o próximo. Eu creio nisso, é o que diz a tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Já aconteceu comigo e pode acontecer com todos, que assim seja. Quero pedir ao Senhor que nos ajude quanto à nossa alegria, que é sempre marcada pelo Senhor. A nossa moderação, a nossa cordialidade, a nossa amabilidade, a nossa consideração com o próximo e a nossa esperança da vinda do Senhor. Eu também quero pedir ao Senhor que nos ajude quanto àquilo que tem nos deixado ansiosos. Pai, a ansiedade, ela cria entre nós algumas doenças, são mais complexas. Ela vem devagarzinho, vai entrando na nossa vida, vai nos dominando, e nós queremos, em nome de Jesus, dizer que nós não queremos mais andar ansiosos, que hoje nós vamos entregar nas tuas mãos, e vai ficar nas tuas mãos, nós não vamos retirar das mãos do Senhor.
Nós vamos entregar nas tuas mãos, nós vamos deixar nas tuas mãos, nós vamos deixar no teu altar hoje, em nome de Jesus. Aquilo que nos deixa ansiosos vai estar no altar do Senhor. Nós vamos voltar para os nossos lugares, ou vamos voltar para as nossas casas sem isso. Sem isso. Nós entregamos por meio da oração, pela súplica e com ações de graças. Nós já queremos reconhecer o favor do Senhor e dizer muito obrigado, porque o Senhor acolheu a nossa oração e aquilo que nos deixava ansiosos está entregue nas tuas mãos e não vai nos dominar mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí é hora de outro milagre. O milagre da paz de Deus, que excede a todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor que dê aos teus filhos a bênção da paz, o milagre da paz. Como é bom viver em paz. Estou em paz. O Senhor está cuidando de tudo. Estou em paz. O Senhor está governando sobre todas as coisas. Eu estou em paz. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Eu estou em paz. O controle está nas mãos de Deus. E assim que essa paz inunde cada um de nós, essa poderosa e maravilhosa paz do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus, o nosso amado. Amém e amém.